Bom, mais uma vez, é uma aula nesse período de aulas remotas sendo realizada aqui na disciplina de Anatomia Bucomaxilofacial da Faculdade Paulo Picanso. A aula intitulada Drenagem Venosa e Linfática do Complexo Bucomaxilofacial. Aula ministrada por mim, professor Radamés Bezerra Melo, cirurgião e traumatologista bucomaxilofacial, mestre e doutor em cirurgia pela Universidade Federal do Ceará. Então, para começar, eu gostaria que vocês assistissem esse clipe de um grande compositor e cantor cearense, na minha opinião, o maior do estado, que vislumbra um grande erro de anatomia e fisiologia numa música que, na minha opinião, é uma das mais belas dele. O aço dos meus olhos e o fel das minhas palavras acalmaram meu silêncio, mas deixaram suas marcas. Se hoje sou deserto, é que eu não sabia que as flores, com o tempo, perdem a força e a ventania vem mais forte. Hoje só acredito no pulsar das minhas veias e aquela luz que havia em cada ponto de partida há muito me deixou, há muito me deixou. Ai, coração alado, desfolharei meus olhos neste escuro véu. Não acredito mais no fogo ingênuo da paixão. São tantas ilusões perdidas na lembrança. Nessa estrada, só quem pode me seguir
Bom, pessoal, nessa música do Fagner, música Noturno, nosso grande Fagner, nós temos um grande erro anatômico fisiológico, que é na hora da música que ele fala: hoje só acredito no pulsar das minhas veias. Isso é um erro muito grande, porque veias não pulsam. Pulsação é arterial. Quando você afere a pressão de alguém ou de um paciente, no caso, você está aferindo a pressão que está acontecendo na artéria. É pressão arterial, não existe pressão venosa a ser aferida. Então, é um erro, uma licença poética que é dada para o grande Fagner para que ele possa fazer essa música e fazê-la de modo tão competente, né? Mais uma vez aqui deixo aqui minha ressalva que eu sou realmente um grande fã deste que para mim é o maior músico cearense de todos os tempos, tá? Então, continuando aqui, o sistema venoso da cabeça e do pescoço, ou nossa área de atuação, o complexo bucomaxilofacial, eu começo dizendo que as veias são vasos aferentes ao coração, que isso quer dizer que eles são responsáveis pelo retorno venoso do sangue, ou seja, eles vão levar o sangue do resto do corpo para o coração. Lembrem-se que a definição de veia é esta, não é levar sangue venoso, ela vai te levar sangue de outras regiões para o coração, e a artéria vai levar sangue do coração para essas outras regiões, para as regiões. Então, é o fluxo sanguíneo que vai caracterizar as veias, tá? Mais uma vez, do resto do corpo para o coração. Seguindo a sequência normal da drenagem venosa, ela vem de capilares. Capilares sanguíneos são estruturas muito finas, em íntimo contato com várias regiões do corpo, ou espalhados por todo o corpo. Vamos fazer a drenagem deste sangue. Ele vai passar agora para vênulas. Seguindo das vênulas, vão para veias de menor calibre, que vão, por sua vez, chegar a veias de maior calibre, que são as veias chamadas de veias tributárias, que elas podem ser classificadas como superficiais ou profundas, dependendo da posição que elas se encontram perante as fáscias corpóreas. As fáscias musculares, as fáscias que vão realmente cercar todo o tecido do nosso corpo. Então, se elas forem profundas a fáscia, são veias profundas. Superficiais, essas fáscias são veias superficiais. Eu lembro que as veias profundas são geralmente veias satélites. Que são veias o quê? Que são veias que vão andar em conjunto com as artérias. Ou seja, se você tem uma artéria ou duas veias satélites, ou até uma veia satélite, elas vão andando juntas. E de modo geral, essas veias satélites que andam juntos com artérias são veias que recebem o mesmo nome das artérias. Tem uma coisa diferente em artérias e veias. Nós temos um maior número de veias, isso deve ser falado. As veias superficiais geralmente não andam em conjunto com artérias. E tem que ser falado também que existe uma maior diferença de organismo para organismo em termos de veias. Ou seja, elas são muito mais variáveis de pessoas para pessoas. Então tem muito mais chance de ter uma diferenciação entre organização venosa do que quando eu comparo com arterial. Por isso a gente acaba estudando um pouco menos veias, são menos veias que a gente acaba estudando, são mais focadas realmente nas mais importantes, que são menos variáveis ou praticamente não variáveis. Uma informação importante perante as veias da face, nossa área de atuação, complexo bucomaxilofacial, como queiram, elas não apresentam válvulas. Em vez que as veias não têm pressão, então elas poderiam causar uma recugitação. E na face não temos esse fator que vai impedir essa recugitação, essa volta do sangue no sentido contrário ao que deveria ser feito pelas válvulas. E isso faz o quê, Radamés? Isso faz com que exista a possibilidade de o vaso sanguíneo ter um retorno no sentido não ideal. E deste modo, acontece que a face, em algumas regiões, merece uma atenção especial, que eu vou falar para vocês à frente, tendo em vista essa característica, que é não possuir válvulas. Uma coisa importante é porque ela não possui válvulas, provavelmente é uma característica pelo fato da gente ter vasos acima do coração. Então, a própria gravidade ajudaria o sangue a chegar até o coração. As válvulas são muito importantes abaixo do coração, em vista que a gravidade vai atuar contra o sentido do fluxo sanguíneo das veias, que vai ser indo para cima, né? Superior. Então, existe essa
existe essa teoria de que as válvulas não existem acima do coração, ou na cabeça, ou na face, tendo em vista que são ajudados o fluxo sanguíneo pelo próprio sistema, pela própria gravidade, né? Pela ação da gravidade. Nós temos uma rede venosa no crânio, que inicia-se representada pelo conjunto de seios comunicantes, denominados seios da dura mater, que eles são divididos em 6 ímpares e 7 pares. Eles são verdadeiros túneis escaváveis dentro da dura mater, ou seja, grandes túneis de sangue que vão drenar as veias satélites, as veias satélites da região da calota craniana. Então, esses verdadeiros túneis vão drenar essas veias. Temos também veias diploicas, pessoal, que são veias que passam pela díploe. Não sei se vocês lembram da parte que a gente estava falando de osso. Nós temos um osso esponjoso, que fica entre duas camadas de osso bem cortical, osso bem duro, nos ossos da face e do crânio. E esse osso esponjoso, essa díploe que fica entre os ossos corticais, dá passagem para veias diploicas. Então aqui eu consigo ver, ó, osso bem esponjoso, ó, dando passagem pelas veias diploicas. Acompanhe aqui o meu cursor. E aqui os seios da dura mater, mais uma vez sendo mostrados. Para quem não lembra o que é a dura mater é uma meninge, pessoal. É um desses tecidos conjuntivos que vão revestir o encéfalo. Nós temos 3 tecidos conjuntivos, 3 meninges diferentes, que é a dura mater, a pia mater e a aracnoide, tá? São 3 camadas de tecido conjuntivo que vão revestir o encéfalo. Aqui mais uma vez mostrando os seios venosos da dura mater, onde eu consigo ver claramente a drenagem venosa intracraniana sendo realizada por eles. Ou seja, os principais que a gente vai conversar são seio sagital superior e inferior, seio reto, que mais uma vez sendo mostrado, seio sagital inferior, seio sagital superior, seio transverso, que aqui ele está seccionado, tendo em vista que aqui é um corte sagital mediano. Existe também o seio sigmoide, que é o último dos seios, né? O último dos seios. Todos os grandes vasos vão drenando para os seios. E dos seios, o último a se receber todos os demais é a sigmoide, que muda de nome quando ela atravessa o forame jugular. Então, os seios drenam para o seio sigmoide, e o seio sigmoide, quando ele passa pelo forame jugular, ele muda de nome. Um vaso que a gente já conversou, que é a veia jugular interna. Então, na hora que está passando pelo forame jugular, ele vai receber o nome agora de veia jugular interna. E aqui eu consigo ver com vocês, ó, tanto a veia jugular interna, ó, sendo mostrada para vocês, ó, na verdade o seio sigmoide, dando passagem aqui, ó, seio sigmoide, dando passagem, mais uma vez mostrando aqui, dando passagem ao forame jugular, e que a partir daqui ele receberá o nome de veia jugular interna. Aqui temos um seio de super importância para a nossa área de atuação, talvez o mais importante para a nossa área de atuação, que é o seio cavernoso, tendo em vista que ele tem correlação direta com a veia oftálmica superior e inferior, que faz anastomose, ou seja, se junta com a veia facial. E a veia facial, por sua vez, passa numa região muito próxima da nossa área de atuação, ou na nossa área de atuação propriamente dita, realmente, que é a região lateral do nariz e região do espaço canino, região próxima ali do ápice do dente canino. Por isso que a infecção no espaço canino pode ser tão problemática, porque você pode jogar um trombo infectado na veia facial. A gente já sabe que a veia facial não possui válvulas, que é a veia da face. A veia facial pode, por sua vez, jogar esse trombo num trajeto contrário ao que deveria fazer, chegando nas veias oftálmicas, e das veias oftálmicas chegar no seio cavernoso um trombo infectado, que esse trombo infectado é próximo de grandes estruturas de super importância, que pode causar um grande comprometimento, desde a glândula pituitária, ó, sendo mostrada aqui na célula túrcica, ou o nervo óptico, a proximidade dele com o nervo óptico, proximidade com a artéria carótida interna, proximidade com o nervo oculomotor, então proximidade com o nervo troclear, com o nervo oftálmico, que é o primeiro ramo do trigêmeo. Então tudo isso está muito próximo do seio cavernoso. Lembra que tem o seio cavernoso do lado esquerdo, também teria aqui, ó, do lado direito. Na verdade, do lado direito, aqui, esse lado mostra aqui o lado direito e aqui o lado esquerdo, né? Então, lado direito aqui também teria seio cavernoso, pessoal, tá? Mas como é que tu sabe que esse aqui é o lado direito e que não é o lado esquerdo? Porque isso aqui é em posição anatômica, né, pessoal? Sempre o organismo tem posição anatômica. Então aqui é a região anterior, região posterior
aqui do lado direito e aqui do lado esquerdo. Então, o lado direito aqui eu também tenho o seio cavernoso. Também possuo o seio cavernoso aqui que está rebatido, foi removido, para que a gente possa ver essas estruturas importantes que se correlacionam por proximidade com o seio cavernoso. Então, a região infectada nessa região teria progressão de danificar ou causar danos a todas essas estruturas de supra importância, estruturas extremamente nobres. Então, aqui mostrando para vocês a veia facial, que ela vai iniciar-se como veia angular. Então, a veia angular é o começo da veia facial, similar ao que acontece em artéria, bem similar ao que acontece em artéria. Só que a veia facial, ela vai ser formada pela veia angular, que por sua vez vai ser formada pela veia supratroclear e veia supraorbital. Eu quero até lançar uma informação importante, que quem tá atento já tá percebendo isso. A veia, ela é diferente da artéria. A artéria começa de um vaso grande e ela vai formando vasos pequenos. Porque o sentido do vaso é do coração pro resto do corpo. A veia é diferente. Eu venho de vasos pequenos que vão formando vasos maiores. Porque o sentido é do resto do corpo para o coração. Então, eu vou sempre tornando veias menores para veias maiores. Então, a veia supraorbital e a supratroclear formando a veia angular, que por sua vez vai formar a veia facial, tá? Então, mais uma vez mostrando para vocês aqui, conversando com vocês sobre a facilidade da propagação das infecções superficiais da face aos seios venosos da dura mater. A veia facial não possui válvulas, como nenhuma veia do complexo bucomaxilofacial. Então, mais uma vez aqui mostrando para vocês, ó, veia facial, veia angular aqui, ó, se anastomosando com as veias oftálmicas superior e inferior, e ambas chegando a fazer anastomose com o seio cavernoso. Consigo ver nessa imagem também aqui, ó, veia labial superior, similar à veia arterial, similar à artéria, a veia desculpa, pessoal. A artéria labial superior, similar a essa veia labial superior. Similar. São similares. Tendo em vista similares que elas andam juntas, na região, né? Similar em região. Ambas estão na região do lábio superior. Qual é a grande diferença ao me deparar com ambas na hora de um procedimento cirúrgico, numa laceração grande, que o paciente recebeu um trauma? Como é que eu sei se é uma veia ou uma artéria? Pessoal, é fácil. Lembra da música do Fagner? A artéria pulsa. Se estiver pulsando, é uma artéria. Se tiver sem pulsação, sangramento sem pulsação, é a veia. Eu tô diante da veia. Ambas devem ser ligadas. Se eu estiver diante de um sangramento protuso, um sangramento grande, tenho que fazer a ligadura dela, ou seja, fazer o nó nas bocas que estão sangrantes e suturar. Não é ligar. Ligadura não é pegar uma borda de uma artéria ou de uma veia e suturar com a outra borda. Não. É suturar a borda na borda para poder não deixar mais ela sangrar. É realmente fazer um vedamento da boca arterial ou venosa que está tendo sangramento. Então, mais uma vez aqui, a veia labial superior, que anda em conjunto com a artéria labial superior. E aqui, uma trombose do seio cavernoso sendo mostrada clinicamente. Observe que o paciente está com dificuldade, não vai conseguir movimentação ocular, ou seja, oftalmoplegia, o globo ocular não move. Ele tem uma pitose, realmente a pálpebra caída, ele não consegue movimentar mais essa pálpebra. Nesse caso aqui, muito provavelmente ele já tá com amaurose, não tem mais visão, tá cego, tendo em vista que todos esses nervos estão comprometidos. Observa bem aqui na ressonância magnética, ó, uma hipodensidade de aumento de volume na região do seio cavernoso, provavelmente vinculado à infecção que está instalada na região. Temos também um plexo pterigóideo, que é formado pela união de veias que drenam da fossa infratemporal. Ele está localizado, pessoal, entre os músculos temporal e pterigóide e pterigóide lateral, ou pode ser também entre o pterigóide lateral e o pterigóide medial. Esse plexo é uma quantidade grande de anastomose de pequenos vasos e ele faz uma substituição da maior parte, ou ele anda em conjunto com a maior parte da artéria maxilar. Tá? Embora nós tenhamos também a veia maxilar interna, só que a veia maxilar interna ela é muito diminuta em comparação com a nossa artéria maxilar. Então esse plexo venoso, ele faz realmente uma grande
eles recebem uma grande nutrição, uma grande quantidade de veias que vão chegar nele. Uma grande quantidade de veias satélites chegam nesse plexo pterigoide. Eu tenho também aqui a veia facial profunda, que sai, que também é desembocada pelo plexo pterigoide, a veia maxilar também. E a veia facial profunda se junta com a veia facial e continua o trajeto descendente deste vaso sanguíneo ou do trajeto venoso da região do plexo pterigoide. Aqui mais uma vez mostrando a veia facial. Vocês podem ver que a veia facial, juntamente com a veia temporal superficial, vão se juntar e vão formar a veia facial comum antes de chegar na veia jugular interna. Então eu tenho aqui, ó, veia, mais uma vez recapitulando, veia angular, formando agora a veia facial. Veia facial vai receber a veia labial superior, veia labial inferior, veias satélites das artérias da região, similares, nomes similares. Continua e vai se juntar com a veia temporal superficial. Vai formar um tronco pequeno, curto, chamado de veia facial comum, que por sua vez vai desembocar na veia jugular interna. Aqui mais uma vez mostrando o plexo pterigoide. Esse plexo pterigoide recebe uma grande quantidade de vasos satélites, de veias satélites. As principais são veia facial profunda, veia facial, seio cavernoso e veia maxilar interna. Todas elas entram em contato direto com o plexo pterigoide. Então, mais uma vez aqui a gente pode ver, ó, plexo pterigoide. E eu consigo ver aqui, ó, veia submentoniana, ó, similar à artéria submentoniana. Por quê? Porque é uma veia satélite. Veia labial inferior, satélite da artéria labial inferior. Veia labial superior, satélite da artéria labial superior. Veia angular. Então, similar à parte arterial. Na parte do plexo pterigoide, não, ele vai substituir uma grande quantidade de artérias. Era para ser a quantidade de veias. Não vai substituir as artérias, né, pessoal? Eu tô querendo dizer que ele vai substituir as veias satélites das artérias. Tá? Das artérias vinculadas a ramos da artéria maxilar interna. É isso que eu quero dizer aqui na hora que eu falo que ela está substituindo essa região, porque você pensaria que seriam várias veias satélites aos ramos das artérias maxilares. E não acontece. Não acontece isso, é porque acontece um plexo venoso inteiro, tá? Então, mais uma vez mostrando aqui o plexo pterigoide, ó. Plexo pterigoide, que fica entre os músculos pterigoide lateral e músculo temporal, ou entre os dois pterigoides, existe uma variação anatômica entre pessoas, e que ele vai dar origem à veia maxilar interna, ou simplesmente veia maxilar. Aqui mais uma vez mostrando as veias satélites das regiões arteriais, ou das artérias de mesmo nome. Então, veia angular, artéria angular, veia labial superior, artéria labial superior, veia facial, veia temporal, veia occipital, então, veia supraorbitária. Então, todas essas veias nós temos artérias de mesmo nome, tendo em vista que essas veias são veias satélites. Então, mais uma vez aqui mostrando a saída do plexo pterigoide através da veia maxilar. E a veia maxilar vai se juntar com a temporal superficial e vai formar um tronco, que é chamado de veia retromandibular. A veia retromandibular vai se dividir em retromandibular anterior e posterior. Então, retromandibular posterior e retromandibular anterior. Ou ramo anterior da veia retromandibular e ramo posterior da veia retromandibular. Tá? Esses dois ramos são formados, ou eles são desembocaduras da veia retromandibular. A veia retromandibular posterior, por sua vez, ela vai se juntar com a veia auricular posterior. E ambas vão dar origem à veia jugular externa. Radamés, e a interna? A interna vocês conhecem desde a época que a gente estuda osso. Quando eu falo que quando atravessa o forame jugular, quem atravessa o forame jugular é a veia jugular interna. Então ela vem lá do forame jugular, que ela é nada mais nada menos que
que o vaso sigmoide, né? Que o vaso sigmoide formado e passando pelo forame jugular, nós vamos ter a origem da veia jugular interna. Então, mais uma vez sendo mostrado para vocês, ou sendo falado para vocês mais uma vez, o seio sigmoide, que vai dar origem à veia jugular interna, que aqui por sua vez ela está representada com o número 23. A veia jugular interna, por sua vez, ela vai receber tanto o ramo anterior da veia retromandibular, como 3 troncos, que são chamados de tronco tireolinguofacial, que eu vou mostrar para vocês aqui nessa região, que é o tronco tireolinguofacial. Por que tireolinguofacial? Porque recebe a veia tireoide, a veia lingual e a veia facial comum. Então, veia facial comum, veia lingual e veia tireoide. E que juntamente com a veia retromandibular, o ramo anterior, vai formar o tronco tireolinguofacial. Então, o tronco tireolinguofacial desemboca na veia jugular interna. Perfeito, pessoal? Veia jugular interna, como o próprio nome está dizendo, ela vem interna. Interna a quê? Ela vem interna ao músculo esternocleidomastoide. Então, ela é protegida pelo esternocleidomastoide. Já tinha falado para vocês que ela é originada do seio sigmoide ao nível do forame jugular. No nível do forame jugular, ela passa a ser chamada de veia jugular interna. E ela drena o sangue do encéfalo e região anterior da face, estruturas profundas do pescoço. Ou seja, ela é a veia que vai drenar a maior quantidade de sangue da região da cabeça e pescoço. Ou da região bucomaxilofacial, que é a nossa área de atuação. Já a veia jugular externa, ela com o nome desse nome externo, vem dizer que ela externa alguma coisa. Ela externa a quem? Ela externa ao músculo esternocleidomastoide. Então ela drena a maior parte do sangue, mas da região somente do couro cabeludo e lateral da face. Ela tem um volume de sangue bem menor que a veia jugular interna. E ela vai desembocar na veia subclávia ou na jugular interna, antes da jugular interna chegar na subclávia. Então, aqui mostrando para vocês já o trajeto final dela, veia jugular externa aqui sendo mostrada, e aqui a jugular interna. Elas ambas vão desembocar geralmente na subclávia, no caso aqui eu estou mostrando a subclávia direita, ou a jugular externa desemboca primeiro na interna, depois a interna na subclávia. Aqui no caso do lado direito, nós estamos observando a veia braquicefálica direita, antes de penetrar na veia cava superior. Veia cava superior já vai desembocar ou já vai chegar ao coração. Então, e esse é o trajeto do sangue da face ao coração. Tá? Já entrando agora aqui na parte do sistema linfático, toda vez que vocês observarem o sistema linfático, pensem em sistema de defesa do nosso corpo, é quem realiza a defesa do corpo. Os vasos linfáticos do pescoço e da cabeça drenam um grande número de processos infecciosos da face, mas eles não são vinculados somente a processos infecciosos, eles também atuam na defesa contra os processos cancerosos, né? Então, eles evitam ou tentam segurar os fatores metastáticos, embora algumas vezes eles vão atuar como vias de proliferação metastática, ou seja, o câncer vai se metastatizar, ele continua vinculado aos vasos linfáticos e órgãos linfóides, os linfonodos no caso. Os linfonodos, por sua vez, são massas de tecido linfático, onde a linfa é filtrada. Muitos deles apresentam-se hipertrofiados quando a gente está vinculado a processos infecciosos ou carcinomatosos. O que é isso, Radamés? É aumentado de tamanho. Quando eles estão aumentados de tamanho. E eles atingem as estruturas, quando os processos carcinomatosos infecciosos acabam atingindo as estruturas da cabeça ou do nosso pescoço. Então, é importante conhecer as regiões dos linfonodos, porque uma região do linfonodo aumentar de tamanho, eu sei que mais ou menos aquela região está aumentada de tamanho, então um linfonodo aumentar de tamanho, eu posso tentar descobrir ou imaginar da onde está vindo o processo infeccioso ou carcinomatoso, porque eu tenho que saber se aquela região daquele linfonodo específico é drenado ou está chegando infecção, está chegando um processo carcinomatoso de que região da face. Então eu tenho que ter esse conhecimento. Uma informação importante para saber diferenciar uma linfadenopatia, que é o aumento, a hipertrofia do linfonodo em caso de neoplasia, ou seja, maligna em caso de câncer, ou em caso de infecção. Quando tem uma infecção, o aumento de volume acontece também
nos dois casos. O linfonodo da infecção ele é dolorido. Geralmente, processo carcinomatoso de câncer não é dolorido. Em processo infeccioso, ele é muito mais móvel. Em processo carcinomatoso, ele é muito mais rígido, tem muito mais dificuldade de movimentação. E na infecção, ele é menos endurecido. No processo carcinomatoso, ele é mais endurecido, ele é mais duro. Nós temos linfonodos superficiais e profundos. Os superficiais geralmente primeiro recebem a infecção, primeiro tentam fazer a drenagem, e quando eles não são competentes, é que a infecção geralmente se lastra para os profundos. Embora isso não seja uma regra, porque existem algumas regiões da nossa face, pela cavidade oral, que drenam diretamente para os linfonodos profundos. Ou seja, essas regiões são mais graves, acabam não tendo um processo de filtragem anterior, ou seja, tendem a se metastatizar em cânceres de modo mais rápido, ou tendem a propagar uma infecção de modo mais rápido. Os linfonodos superficiais são dispostos em colares ou em agrupamentos. Nós temos basicamente 5 agrupamentos principais na nossa região bucomaxilofacial. Os linfonodos, por exemplo, occipitais, que vão ser situados na região lateral às fibras do trapézio e drenam a região posterior do couro cabeludo. Linfonodos retroauriculares ou linfonodos mastoides, que vão drenar essa região lateral da cabeça, próximo ali do processo mastoide. Temos linfonodos parotídeos superficiais, que vão drenar a região da glândula parótida e porção superior do temporal ou superior da face. Temos linfonodos submandibulares, que são localizados próximo da glândula submandibular. Desses linfonodos eu acrescento que tem um nome específico, o linfonodo distar, que drenam a região submandibular e porção lateral da língua. E temos linfonodos submentuais, que são localizados nos ventres, entre os ventres divergentes anteriores do músculo digástrico, Então, entre os músculos digástricos, o ventre anterior forma um triângulo. Esse triângulo é onde nós vamos ter a região dos linfonodos submentuais. E ele vai drenar a região do lábio inferior e porção mediana da língua. Os linfonodos profundos, por sua vez, eu destaco 2 grandes grupos, que é o linfonodo na região mais superior e um linfonodo na região mais inferior. O da região mais superior ele é chamado de linfonodo júgulo-digástrico, que recebe esse nome por um simples fato. Ele fica localizado na região em que a veia jugular interna é cortada ou é tangenciada pelo músculo digástrico, mais precisamente pelo seu ventre posterior. Então, por isso que recebe esse nome, júgulo, por causa da veia jugular, e digástrico, por causa do ventre posterior do digástrico. Já o linfonodo profundo mais inferior, que é o linfonodo júgulo-omoioide, recebe esse nome porque ele fica agrupado na região onde a veia jugular interna vai ser cortada ou tangenciada pelo músculo omoioide. Músculo esse que a gente estudou na parte de músculos infra-ióideos. Então, entrando mais especificamente no linfonodo júgulo-digástrico, ele recebe os vasos linfáticos aferentes do terço posterior da língua. Ou seja, uma infecção na região posterior da língua ou um câncer na região posterior da língua tende a ir diretamente para esta região. Ele também é muito importante na região de processos infecciosos da garganta, da orofaringe, ou seja, nas amidalites e nas faringites é muito comum eu ter esse linfonodo infartado, ou seja, ter um aumento de volume de tamanho na região próximo do ângulo da mandíbula, para você fazer palpação quando você tiver um paciente ou quando você mesmo estiver com dor de garganta, para você sentir o seu linfonodo infartado, ter essa noção de o que é um linfonodo infartado. Ele realmente é um linfonodo muito comum de ficar aumentado de tamanho, hiperplasiado, quando você tem infecção de garganta. Já o linfonodo júgulo-omoioide é situado, como eu falei para vocês, no local onde acontece o ponto de encontro do músculo omoioide e a região da veia jugular interna. Como eu tinha falado para vocês. Ele fica entre vasos aferentes, alguns diretamente da língua. Então, entre seus vasos aferentes, tem uns diretamente da língua. Geralmente na região média da língua, média lateral da língua. Então, parte média lateral da língua geralmente drenam diretamente para o linfonodo júgulo-omoioide.
Aqui é mostrando como a gente pode dividir os linfonodos cervicais. Geralmente a gente divide ele em cadeias. Então, cadeia 1, cadeia 2, cadeia 3, cadeia 4 e cadeia 5. E essas cadeias eu consigo ter noção de onde a região está, por que aquele linfonodo está infartado, seja por um processo de câncer ou por um processo de infecção. Então, por exemplo, a região 1 ó, é essa região submandibular, como eu mostro na figura. E ele vai drenar mais da onde? Quando ele está infartado? Lábio inferior, assoalho bucal. Pode drenar também para da região da nariz, região de seios, glândula submandibular e sublingual. Já a região 2, que fica em cima do esternocleidomastoide, a parte mais superior do esternocleidomastoide, vai drenar o quê? Boca, orofaringe, nasofaringe, região supraglótica da laringe. Já a região 3 é a região média do esternocleidomastoide. Vai drenar a região da tireoide, da laringe, do esôfago cervical. E já a região 4 já vai drenar a região de esôfago, mama, pulmão, tireoide. Quando ele está aumentado de volume, pode ser um processo carcinomatoso ou infecção dessas regiões. E a porção 5, pessoal, é a porção posterior ao esternocleidomastoide, que tende a ser vinculado a nasofaringe, tireoide, esôfago, pulmão e mamas. Então, quando eu palpo a região dessa e vejo um linfonodo aumentado de tamanho, eu tenho que ter noção de mais ou menos que região é essa. Por que esse linfonodo está aumentado de tamanho? Ele está drenando um processo infeccioso carcinomatoso de que região? Então isso me dá um norteamento para eu examinar melhor esta região específica para procurar uma infecção ou um câncer ou um tumor. Então é muito importante ter noção da região do pescoço vinculada diretamente a uma outra região que ele está drenando. Então, o que eu tinha para falar para vocês de drenagem venosa e linfática do complexo bucomaxilofacial é isso. Ela não é uma aula muito comprida, mas é uma aula detalhada. Eu peço que vocês estudem o livro, que eu vou disponibilizar as páginas na plataforma, e respondam à atividade. Teremos também live para realmente complementar a aula e fazendo as devidas correções e dúvidas de vocês. Um grande abraço, eu espero que a semana tenha sido proveitosa para vocês e continuem com bons estudos e com bom nível de aprendizagem nesse período de quarentena. Um grande abraço do professor Radamés para vocês.